pra gente, por exemplo, no caso da minha mãe, né, evitar um Alzheimer, né? Então, eu Hum, tenho usado uma fosfatidilcolina, investido em ômega 3, cuidado da inflamação com cúrcuma, e aí entrei na modulação mitocondrial, né? Tô fazendo aquela parte o curso do Gabriel é demais, porque daí a gente começa a olhar, né, mitocôndrias, adrenal, e ver toda essa parte do sono, cuidando do sono dela. Mas aí começa uma gama grande de suplementos, né? Então, a minha dúvida é, o que é realmente primordial? beleza. Quanto mais a pessoa trabalhar, no teu caso que é Nutri, né, Patrícia? Quanto mais a pessoa trabalhar a alimentação, menos ela precisa de suplementação, né? Então isso é importante. Claro que a alimentação tem as suas dificuldades, né? Por exemplo, eu não tomo suplementação de cúrcuma, mas eu faço a minha pasta de cúrcuma em casa todos os dias e como 2 colheres daquilo ali cheias. Tem gente que vai dizer, eu não gosto. Bom, então tomo suplemento. Ou terceira opção, fica doente, né? A pessoa sempre tem escolhas, né? Então a gente vai encontrando soluções para os nossos pacientes que tem que se adaptar à realidade deles, né? Então tem muitas. A cúrcuma é uma delas que é muito fácil conseguir pela alimentação, né? É Mas tem impossível eu conseguir pela alimentação, por exemplo, só para contextualizar. É impossível conseguir pela, é muito mais difícil eu conseguir pela alimentação o que eu consigo num picnogenol ou num vinoxim. Para eu conseguir um vinoxim pela alimentação, eu teria que ter um desidratador em casa. E eu teria que ter uvas orgânicas o ano inteiro para desidratar e fazer o que tem num vinoxim. Para ter um picnogenol, eu teria que ter uma casca, um pinheiro. Impossível. Isso Mas, é essencial tu usar no suplemento. Agora, cúrcuma, eu compro na feira todo sábado e faço em casa. Só para te dar esse exemplo claro, da cúrcuma, claro. claro, tem outros milhares, né? Que a gente pode tentar pela alimentação. Mas tem pessoas que vão se dar muito bem com o suplemento e tá tudo bem também. No caso da cúrcuma, por exemplo, a gente usa aquela padronizada, né, em 95% de curcuminoides com piperina. Então, eu ainda tenho usado essa suplementação por causa que eu imagino que ela seja muito mais concentrada do que aquela que a gente, mesmo essa que a gente faz na feira, né? Não Aí sei é se... tudo uma questão de dose, tá? É mais concentrada, porque tu tá usando uma dose menor. Tu usa 1 grama de um produto, por exemplo, que é 95% de curcuminoides. Então, tu tem 1 grama, tu tem 950 miligramas de curcuminoides. Agora, se tu pegar 10 gramas de raiz de cúrcuma, tu vai ter também uma grande quantidade de curcuminoides. Então, E só tem que aumentar a quantidade. outro ponto é que não é só a curcumina que é importante. Tem alguns estudos, poucos, mas que eu gosto muito, mostrando que a cúrcuma integral tem outros efeitos e outras substâncias que não a curcumina que também tem efeito. Então, eu não Sinergismo, né? substituo a cúrcuma pela curcumina. Eu até posso usar junto, mas sempre que meu paciente tem adesão, eu oriento o uso da cúrcuma integral, sempre. Ótimo. Que é o sinergismo, né, entre as substâncias. Exatamente. Vamos começar o caso, então, da tua paciente, Mãe, então, que venha ser a tua mãe. minha paciente especial. É isso aí. Vamos lá, então. Nos conta aí a idade. Bom, ela tem 68 anos, né? Ela é uma Uhum. mulher magra. Inclusive, ela teve um emagrecimento muito. Ela sempre foi magra com percentual de gordura baixo. Mas ela teve um emagrecimento bem importante nos últimos 4, 5 anos, que me fizeram desconfiar de uma doença celíaca. Na verdade, ela começou. A minha mãe é aquela descendente de alemã, que tinha uma alimentação muito errada. Passava o dia, ela trocava o almoço por um pão com chimia e nata e um copão de café com leite, sabe? Aquela coisa. Clássico. Então, muito glúten, aquela história toda. E aí eu sempre alertando ela, né, mãe, vamos mudar essa alimentação, olha o glúten, né, começando a entender sobre isso, numa época que ninguém falava disso. E um dia ela disse que acordou travada. Ela não conseguia colocar o pé no chão, que parece que ela já vinha sentindo isso, mas um dia disse que foi assim, que ela se deu conta, né? Provavelmente com uma fascite plantar, que doía quando colocava o pé no chão, dolorida, as articulações, e ela começou a desconfiar de uma fibromialgia. E foi aí que ela se assustou e lembrou, minha filha tá sempre me dizendo que eu tenho que cuidar da alimentação. Ela levou um susto e começou realmente a mudar. E aí ela diminuiu o glúten, diminuiu o leite e vários dos sintomas que ela tinha, como enxaquecas terríveis, essa dor que ela tinha, simplesmente sumiram com o tempo. Né? Ela tinha também um hábito intestinal com mais diarreia, enfim, e mudou, melhorou. Então a gente viu que Nossa. fez toda a diferença na alimentação. E isso fazem uns 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Mas ela não recuperou o peso de lá para cá. Né? Então eu fico pensando, será que ela já está numa fase de sarcopenia? Ela teve também um problema dentário, que ela teve que trocar a prótese dela estava machucando, então ela trocou, colocou agora aquela prótese fixa, mas foi um processo de 2 anos, que deu bastante dor, enfim, é um processo bem complicadinho, quem já passou por isso sabe, né? Então eu não sei se é dessa parte da alimentação que ela não estava conseguindo mastigar bem, ela já não comia carne há muito tempo, por causa da questão da prótese, que é muito comum em idosos, né? É, ou se Mas tua é mãe tem, realmente uma peraí, tua doença mãe tem 61 anos. 68. 68. Tá. E aí eu fiz com ela os exames de rastreamento, né, de doença celíaca. Enquanto ela já tinha tirado, mas eu pedi, mãe, agora tu come, normal, vamos comer eventualmente 2, 3 vezes por semana, enfim, vamos comendo aí o máximo que der para fazer os exames. E deram negativos. Aí eu fico Uhum. nessa dúvida se realmente o que ela comeu de glúten foi suficiente para diagnosticar, se valia a pena passar num gastro para fazer uma biópsia, porque o fato dela não ganhar peso e ela tem um triglicerídeo muito baixo também. Então ela tem alguns outros Uhum. sintomas que eu começo a juntar. E aí me assusta porque se ela for celíaca e continua comendo, é pouco o consumo dela, mas ela come eventualmente. Isso Bom, poderia trazer uma inflamação de base que aí aceleraria essa questão genética, né? é possível que ela. Teu relato foi muito bom, a tua história coletada e as tuas suspeitas clínicas são excelentes, parabéns. E é possível que ela tenha sensibilidade ao glúten não celíaca.
E isso não vai aparecer nos exames. Tá? Então, eu não submeteria a endoscopia. Se tu já fez aí um mês comendo glúten umas 2, 3 vezes por semana, eu não tentaria um outro exame comendo de novo, porque ela teria que comer de novo e comer mais do que antes para fazer uma endoscopia. Tá? Nem o antigliadina, IgA e IgG, nenhum deles deu positivo também. Não, nenhum deles. Tá. Todos negativos. Eu fiz os 3. Ok. O antiendonísio também. Do completamente zerado. Completamente zerado. Ok. Não, na verdade, eles deram. Não me engano. Eles deram 0, alguma coisa. Mas Tá. abaixo do. Sim, porque em geral é tipo normal até 20 ou até Exato. 7, alguma coisa Mas assim. ele deu baixinho, assim, tipo 0, 6. Entendi. Deu Ainda bem não foi baixinho. perto assim do limite, alguma coisa assim. Não. Entendi. Tá. E ela estava consumindo, assim, umas 3 vezes por semana, mais ou menos. Não é muito, né? Deveria ter comido um pouco mais. Pois é, isso me Mas preocupa que o resultado foi fidedigno, né? o meu caso, e quando ela fica sem comer nada, durante, sei lá, um mês inteiro, um mês não, uma semana inteira, e ela come, ela sente pioras? Como é que funciona isso? Sim, se ela comer, assim, se ela comer uns 3, 4 dias seguidos, ela já relata que sente a diferença, principalmente intestinal, né? Então ela não pode comer. Ela tem uma sensibilidade não celíaca, com certeza. Mas ela nunca Então, ficou, assim, zerada um mês. E mesmo quando ela fica bastante tempo, tipo, comendo uma vez por semana, ela não recupera o peso. Né? Então, é mais a questão do peso mesmo e dos triglicerídeos que me fazem desconfiar, porque uma sensibilidade ao glúten não celíaca, com certeza ela tem. qual que é o peso e a altura dela? Ela tem 1,65 m e pesa 49 quilos. E o que ela faz de atividade física? Por enquanto ela tá fazendo pilates. Quantas vezes por semana? 2 vezes por semana. Ela precisa, provavelmente, ela deve ter uma baixa massa muscular. Isso. Tá? É praticamente impossível alguém com 68 anos que tem esse perfil de peso e altura, que faz só pilates, porque, cara, da minha experiência aqui em Porto Alegre, com pacientes do resto do Brasil, eu nunca tive um paciente que fizesse pilates e tivesse uma boa massa magra. Mentira minha. Os únicos que eu fiz que tinham eram as fisioterapeutas donas da academia de pilates. Tá? Que faziam aquilo de forma violenta. Agora, os idosos que fazem, cara, é um exercício de mobilização, é um exercício de alongamento, ele dá um reforço muscular. Agora, eu realmente não vi alguém que ganhou massa magra. Tomara que tenha, mas deve ser uma minoria. Então, Só assim, vou colocar o cara, bebezinho pra ver um desenho enquanto a gente conversa que ele acordou. essas mães aí, Depois de viu, mãe gente? não é fácil, né? Tem gente que diz que, eu não consigo estudar, eu sou mãe, eu tenho bebê, né? Tu conseguiu e se formou e tá com o nome Consegui do fazer site, apesar disso, né, Patrícia? o curso em toda a pandemia e sendo mãe, cuidando da mãe também. Mas a gente dá um jeito. Agora sim. Exatamente. Então, o que eu vejo é que a maioria das pessoas não fazem pilates com intensidade. As pessoas que eu conheço, a maioria já vai pro pilates porque não gosta de exercício intenso, não gosta de musculação, não gosta de puxar ferro, de fazer força, de sentir dor que a musculação dá. Então elas vão lá para uma atividade leve, moderada, e com isso elas vão apenas perdendo músculo mais lentamente. E músculo, gente, é essencial para o cérebro também. Então, ter uma saúde cerebral, tem que estar desinflamado, tem que cuidar do intestino, não pode descuidar da antioxidação, a gente vai falar sobre isso agora, mas músculo também é importante, libera irisina, modula a interleucina 6, tem vários aspectos importantes. É antioxidante, o músculo vai melhorar a defesa antioxidante, tudo isso vai proteger o cérebro também, diminui demências, diminui mortalidade por todas as causas quem tem mais músculo. Então, cara, músculo é vida, gente, a gente tem que preservar a nossa massa magra, né? Verdade. Eu tô usando com ela também uma creatina, que eu tenho, né, visto bastante como a creatina tem um papel, não só no aumento da massa muscular, mas também neurológico, né? Então, Perfeito. Falei até ontem à noite, a creatina é um suplemento super bem estudado em doenças neurológicas, altamente recomendo. Vamos falar então da suplementação para a paciente aí? vamos lá. Ela usa já um complexo B, então eu vou pelas tuas dicas, né, Gabriel? Eu sempre me lembro de tu falando do mais importante. Para quem, por exemplo, não pode suplementar um complexo B, uma vitamina K2, né? Então ela começou a usar, ela tem um fibrinogênio, por exemplo, bem altinho, então eu uso uma natoquinase com ela. Ela consultou com o doutor Birajara, foi uma honra também. Então ele já deu Fibrinogênio de quanto que ela tem? 300 tinha 320, aí quando a toquinase baixou um pouco para 300, ela tá usando 100 miligramas. Eu acho que até daria para aumentar um pouquinho essa dose, né? Porque o fibrinogênio ainda ele baixou, mas baixou pouco. Então ela usa uma K2 de 100 e uma natoquinase de 100. Ok. E essa parte também vascular é importante, né, na questão do Alzheimer, então me preocupa. Ela nunca havia tomado remédio para pressão. E aí ela, lá na consulta com o doutor Birajara, a pressão dela estava alta. E ele ficou na dúvida se era emocional, porque ela sempre fica nervosa na consulta, né? Então ela começou a medir e viu que realmente, assim, de manhã já estava um pouquinho mais alta. Então ela começou com a medicação e eu pensei em coisas que seriam interessantes para usar junto, né? Para de repente não precisar usar uma dose tão alta da medicação. Então, uma taurina, eu comecei a usar com ela, né? O doutor Birajara também indicou para ela. Ela está usando uma taurina de 250 2 vezes por dia. Magnésio, também aumentei a dose, ela já usava um trio aí de treonato, taurato e de malato, e de 300 só à noite, né, para ajudar no sono. Então agora a gente colocou de manhã também, o magnésio ficou 600 miligramas agora, né, para ajudar na pressão.
ela tá usando também, eu fiz um mix de coisinhas para mitocôndria, né? Então ela tá usando assim um Altilix, uma quercetina, um ginkgo biloba, picnogenol, utina e resveravine. Todos assim em doses baixinhas, né? Que eu me lembrei que tu fala do sinergismo, né? Então essa é uma das formas mais caras. Então eu uso com ela tipo um dia sim, um dia não, vou fazendo, sabe, um mix. E aí eu comprei também a casca de uva em pó orgânica, que é mais em conta, né? E ela usa nos outros dias, toma no shot, enfim, né? Então a gente vai fazendo assim umas adaptações, né? Porque tem a questão do custo. E eu fiz para ela também uma fosfatidilcerina com fosfatidilcolina. E ela usa um ômega 3, 2 gramas daquele bem concentrado, que tem uma dose de EPDH bem alta, 2 vezes por dia também. Tá usando Hum. um coenzima Q10. Ela até chegou a usar um tempinho um remédio para colesterol, mas quando ela fez o risco cardiovascular, ela fez o exame de score de cálcio coronariano, deu 0. Então, foi tirado daí, né? E quando ela Uhum. chegou a usar por um tempo, a gente começou a dar até duas doses de coenzima Q10 de 100 por dia. E eu fiz o exame de coenzima nela e deu baixa, né? Tem a tua tabelinha lá que mostra. Então, eu digo, vamos para coenzima Q10 para as mitocôndrias funcionarem bem aí, né? Então, esses são Uhum. assim que eu não deixo faltar. Vitamina D, ela usa conforme o exame, que daí a gente faz. Ela não tem plano de saúde, então a gente faz assim 2 vezes por ano os exames, não dá para fazer toda hora, né? Mas para ir Claro. controlando aquelas vitaminas mais essenciais, ali o zinco, o selênio. Então, hoje eu já corrigi. Então, as vitaminas, vitamina A, zinco, selênio, eu vou tudo conforme o exame, né? E esses outros, os fitoterápicos e as que de suporte, ela usa sempre, né? Acho que basicamente uma vitamina C dosagem baixa, porque ela teve um cálculozinho que apareceu um cálculo renal, que apareceu Uhum. na ecoabdominal, então eu fico com medo de usar uma dose um pouquinho mais alta, ela ser uma formadora de cálculo, né? Então eu tô usando 150 miligramas de vitamina C 2 vezes por dia para ter uma dosagem básica, fora alimentação, né? Ela tá morando comigo, né? Então a gente só compra em feirinha orgânica, a gente faz uso, né, de bastante alimentação mais natural possível, com é, fonte de polifenóis, né? Claro que nem sempre a gente consegue ser perfeito, né? Por isso o suplemento vem aí entrando bem como tu falou, né, Gabriel? A gente analisando ali o que a gente não consegue na alimentação, custo-benefício, o que vale mais em conta, né? Então Uhum. tem sido isso, e a vitamina A ela tá usando, porque estava baixa no exame. A vitamina E, às vezes eu coloco junto um mix de tocoferóis com tocotrimax. E aí eu me lembro, né, que tu comentou que a vitamina E sempre tem que cuidar a dose, né? Eu tava usando 200 miligramas. E aí eu baixei para 50, porque tem alguma questão com a vitamina E que às vezes em excesso não é muito interessante, né? Exato. A vitamina E é um caso bem interessante de suplemento, que pode ser bem interessante para a situação dela, que está associado à proteção contra o desenvolvimento de doenças neurológicas também. Tá? Então vamos começar com a vitamina E, já que foi a tua pergunta, e é um suplemento bem interessante. Né? Quando a gente olha os estudos com vitamina E, as doses em geral são doses altas. Né? Mas eu desrespeito sempre isso, doses altas tipo 400 ou 800 unidades ao dia de alfa-tocoferol. Entretanto, a gente sabe que na alimentação existe uma quantidade de tocoferóis completamente variada. Né? A gente tem o alfa, o beta, o gama e o delta tocoferol, e o alfa, o beta, o gama e o delta tocotrienol. Então a gente tem todos esses atuando simultaneamente no nosso organismo. Deixa eu só abrir aqui, porque eu quero pegar exatamente os dados de UL da vitamina E, que eu já não lembro mais de qual, quero achar aqui. Tá? Então, quando a gente usa via alimento, exatamente, é bem que eu estava me lembrando, a vitamina E, a UL é nessa faixa de 1.000. Então, vê que a gente está ali nas mulheres adultas e homens adultos em 1.000. Estava em dúvida se era 800, o que é. Mas então, o que eu faço? Apesar da gente poder suplementar na dose da UL, eu não faço isso. Porque a UL é o upper limit, é o limite no qual não tem riscos, discordo completamente. Tem estudos mostrando que tem risco sim, né? Porque se tu usar só alfa-tocoferol, como os estudos usam, tu vai depletar o teu corpo dos outros tocoferóis. E, na verdade, vitamina E não deveria ser chamada assim, deveria ser chamada de complexo E. Porque a gente come complexo E, a gente não come um alimento com um desses tipos apenas isolados. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na suplementação, que é usar, quando a gente escrever, não escrevam vitamina E, escrevam tocoferóis mistos. Quando vocês escreverem tocoferóis mistos, a farmácia vai usar um produto diferente do que vocês usarem vitamina E. Vocês escrevem vitamina E, eles põem alfa-tocoferol. Se vocês colocarem tocoferóis mistos, vai ser alfa, beta, gama e delta. E ainda usem junto tocotrienóis mistos. E aí vocês vão ter a garantia de ter os 8 tipos de vitamina E, ou seja, todo o complexo E. Ok? E aí o que a gente fez? A gente associa o que eu estudei ao L, né? Qual que é a ingestão habitual? As pessoas comem 10, 20 miligramas por dia, no máximo, de complexo E ao dia. 10, 20 miligramas. Tá? Comem isso na sua alimentação. Quando comem muitas sementes oleaginosas, frutas oleaginosas. Os estudos chegam a usar 1.000, 100 vezes mais. E aí? Aí a gente tem outros estudos que medem o nível sérico de vitamina E, de tocoferóis, e veem o resultado. E quando a gente vê o nível sérico, eu consegui entender que a maior parte das pessoas vai ficar bem na faixa aí dos 100 miligramas, 80 miligramas.
E aí eu faço uma proporção de mais ou menos 4:1, 5:1 de tocoferóis para tocotrienóis. Tá? Então é frequente usar uma proporção 80 miligramas de tocoferóis mistos para 20 de tocotrienóis, 60 para 15, 100 para 25. Nesta faixa, porque quando eu comecei a fazer os exames, tem gente que não vai poder fazer o exame, ou a gente vai fazer com eventualidade, é uma faixa que costuma dar certo no exame de sangue. Tá? Então mantenham essa proporção aí dos tocoferóis com os tocotrienóis, de 4 aí para 1, 5:1. E essas doses, isso é o total diário. Tem gente que E aí, claro, tu vai usar a alimentação, no teu caso, que é Nutri, vai usar o consumo de sementes, de castanhas, de nozes, etc. E vai ter ainda um reforço via alimentação. Vai ter um resultado espetacular em manter todos esses 8 elementos equilibrados no plasma, no LDL dela, no VLDL, nas membranas celulares, o que vai ajudar muito mais a manter a vitamina C da forma adequada. A vitamina C, para estar adequada, equilibrada, depende desse equilíbrio de tocoferóis e tocotrienóis. Regenerar a vitamina C. Ótimo. E lembrando, uma outra coisa só para encerrar aqui a vitamina E, que ela tem que ser usada após as refeições. Vai usar a vitamina E após refeições oleosas. Pode usar vitamina E na via oral, tá? Mas tem que ser sempre após refeições oleosas. E tudo isso que eu falei é miligramas, não é em unidades, tá? É miligramas mesmo, ok? Na formação, eu acho que não sei se semana que vem eu vou falar sobre isso ou não, mas no curso de suplementação tem toda a conversão de unidade em miligramas. Eu não sei de cor, porque cada tipo de vitamina E tem uma conversão diferente. O acetato de D-alfa-tocoferol tem uma conversão, o DL-alfa-tocoferol tem outra conversão, eu não sei todas elas. Varia aí 1.3, 1.6, não sei de cor. Deve ter alguns farmacêuticos que trabalham aí com manipulação que sabem isso de cor. Eu não sei, teria que abrir os slides, mas não vou ficar fazendo isso agora. Vou focalizar aqui no caso da Patrícia. E quem tem, então, essa tendência à formação de cálculos, é interessante não usar uma dose de vitamina C muito alta, né? De ácido ascórbico. Vamos lá, beleza. A primeira coisa que eu faria nesse caso é, quando ela for fazer o próximo exame de urina dela, fazer o exame de oxalato urinário, tá? Então eu faria a primeira coisa um oxalato na urina de 24 horas, para saber o que está acontecendo nesse padrão aí para ver se realmente tem isso um impacto, ou avaliar, ou não, ou se o problema dela é citrato. E aí tu vai fazer no mesmo dia o citrato na urina de 24 horas. Porque tem gente que tem muito oxalato, outros tem pouco citrato. E o citrato é que vai ajudar ao oxalato não se precipitar. Tá? Inclusive, Então, tem um magnésio citrato, eu acho que até ela tá fazendo um mix entre, tem um magnésio citrato e glicina, e o outro é o treonato, né? O treonato eu uso mais para questão neurológica, mas ele é bem mais caro também. Eu tenho um outro magnésio mais básico, que é ascorbato, citrato, se eu não me engano, e alguma outra glicina, talvez. E aí eu uso os dois, então o citrato ajudaria nessa questão do cálculo. Mas, de repente, não exato. passar de 500 miligramas de ácido ascórbico, acho que é seguro e já é uma dosagem boa, né? Nessa questão. Se tu não tem exames nenhum, se tu não tem nenhum exame de vitamina C sanguínea, nem de oxalato, nem a urina, nem de citrato na urina, o que eu faria? Eu usaria o ácido ascórbico em doses que o máximo que vai usar por dose são 250 miligramas. Com 250 a 300 miligramas por dose, eu garanto que não tem formação de oxalato adicional. Ótimo. Tá, então essa é o E aí limite. tu pode até fracionar isso em 2 ou 3 vezes ao dia. Para manter sempre um pool, né? Se tu começa a subir lá para 400, 500, aí começa a sobrar mais a cada dose que tu usa e começa a formar mais oxalato. Também tem que lembrar que B6 e magnésio, e isso tu pode fazer via dieta, garantem ou auxiliam muito na degradação desse oxalato, na solubilização dele. Então, para que não fique um excesso e não vire oxalato mesmo e não precipite. Então, atenção máxima. Tá? Certo. Outra dúvida que eu tenho, Gabriel, é com relação ao ácido alfa-lipoico. Ele me parece, assim, um suplemento que vale a pena pela questão antioxidante, né? Como ela usa o remédio o T4 e o T3 de manhã, eu fico na dúvida aí de como a gente tem essa questão que o ácido alfa-lipoico é interessante usar em jejum. E o remédio, né, da tireoide também. Então, ela acaba acordando mais cedo para tomar o ácido alfa-lipoico primeiro, dali meia hora usa o da tireoide, e depois só meia hora que ela vai tomar o café da manhã. Acho que tem que ser essa... Isso. Ela é aposentada, né? Sim. Ela não precisa sair de casa de manhã com pressa pro trabalho, né? Não. Beleza, Patrícia. Então tu fala para ela que ela não precisa acordar mais cedo, que ela tem que botar o desjejum para mais tarde. Se ela tá pensando em Alzheimer, o jejum é uma grande estratégia de neuroproteção. Grande estratégia. Então, a tua conduta está correta, começou pelo ácido alfa-lipoico, esperou aí uns 30 minutos, usou o T3 e o T4, e esperou mais 30 para fazer o desjejum. Lembrando que o café mesmo, que as pessoas bebem, deveria ter 2 horas de intervalo para com o T3 e T4. Ah, essa eu não sabia. O café e alimentos ricos em cálcio, como o próprio leite também, o leite, os queijos e o café, tem muita interferência na absorção do T4 e do T3. O T4 que é bem estudado, né? A gente imagina que o T3 seja igual, e que precisa de 2 horas de intervalo. Tá? Claro que tem gente que não respeita esse horário, esse tempo,
faz o exame de sangue e tá tudo bem. Qual que seria a diferença? Se ela respeitar esse horário, talvez possa usar uma dose menor. É só isso que vai mudar na prática, tá? Se ela simplesmente mudar a conduta, jogar o café, o queijo, etc., leite para 2 horas depois, o que vai acontecer é que vai subir mais o nível sanguíneo, vai cair mais o TSH, vai aumentar mais o T4 livre, T3 livre. Se os exames estão ok, não precisa ter conduta nenhuma. Agora, se os exames não estão 100%, isso vai fazer diferença. Entendi. Certo. E nessa questão toda, assim, olhando, né, o objetivo principal... E aliás, só uma outra coisa. O ácido lipoico tem essa mesma interferência do café e do leite, mesma. Tanto que se tu olhar na bula do medicamento referência de ácido lipoico no mercado mundial, que é o Tioctacid, eles falam isso na bula, que é um medicamento, que é um suplemento, na verdade, mas é um remédio que se compra em farmácia. Eles falam para deixar no mínimo 2 horas de intervalo. Então, isso no ácido lipoico, eu acho que é um suplemento interessantíssimo para ela, porque não conseguimos com o alimento. Então, assim, é um investimento que acho que vale a pena, né? Exatamente. E a dosagem tem de 300 e de 600. É mais interessante usar, de repente, 2 vezes ao dia 300, ou uma vez ao dia de 300, ou vale investir numa dose mais potente, de 600? Usa uma vez ao dia de 300 ou uma vez ao dia de 600. Por quê? Porque fazer esse intervalo de 1 hora, de meia hora, outra vez do dia vai ser muito difícil. A única hora que tu teria seria ao deitar, se a pessoa jantar super cedo. Se a pessoa fim de tarde, depois de passar umas 3 horas do almoço, mas eu, muito idoso, tenho hipocloridria, e aí esvazia o estômago devagar, eu acho que pode não dar o intervalo certo. Tá? O que eu faço normalmente que vale a pena em termos de custo é usar o ácido R-alfa-lipoico. Interessante. Eu vi que metade da dose. Porque ele não é o dobro do preço do ácido lipoico. Só que ele funciona o dobro. Eu achava que o alfa era melhor que o R. Então, não. O R quando a gente... vamos para a prescrição, então, e suplementação de ácido lipoico. Se você escrever ácido lipoico, a farmácia usa a forma R e a forma S mescladas. Existem 2 formas de ácido lipoico. A forma R e a forma S. Tá? Se você escreve ácido alfa-lipoico, é o R e o S, que a gente chama de mistura racêmica em farmácia, tá? Que são as 2 formas. Só que quem o corpo usa é a forma R. A forma S é totalmente descartada, é inútil. Então, quando tu usa 600 miligramas de ácido lipoico, tu tá usando 300, na verdade, no teu corpo. A Patrícia é incrível, ela fala com a mãe, com o nenê, caminha pela casa e ainda presta atenção. E não acontece mesmo, não perde nada do que eu tô falando. A gente tem que ter uma atividade. Não, mas essa do ácido lipoico era uma dúvida que eu tinha há muito tempo, que é um suplemento que todo mundo usa aqui. O meu marido também tem uma questão mitocondrial bem interessante e a gente usa já há muito tempo. Então agora eu vou prestar atenção nisso. Então, percebe isso. O ácido R-alfa-lipoico não custa o dobro do ácido lipoico. Ele custa mais caro, mas não custa o dobro. Só que tu pode usar metade da dose. Então se tu estava usando 300, tu pode usar 150. Se tu estava usando 600, tu pode usar 300. E tu vai economizar. Eu vou falar sobre isso na nossa... Acho que, eu não sei, vai ter uma aula essa semana, que é sobre como economizar. O que usar de industrializado, o que usar de manipulado. Vocês vão ter essa semana ainda aqui nas noites, nas aulas noturnas. Isso vai ser fantástico, porque é uma dúvida muito frequente, né? Essa questão também da gente dar confiança na farmácia de manipulação. Às vezes a gente vê uma diferença de preço absurda de um suplemento para outro, né? Fazendo orçamentos em farmácias diferentes. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Será que realmente investindo mais caro ou simplesmente é uma questão comercial, onde comprar pronto, se vale a pena, né? Nesses sites que tem pronto. Vamos falar sobre isso uma noite aí dessas, tá? Ótimo. Vou entrar nesses detalhes numa dessas noites. E antes que eu me perca, deixa eu agradecer aqui a Raquel Car Silva, que comprou um selo. Obrigado, Raquel, pelo selo que comprou. Eu agradeço a ti, ao teu carinho. Recebe um abraço meu aí, nesse momento. Obrigado mesmo. Então, atenção com essa questão do ácido lipoico. Os estudos com ácido lipoico usam fácil, no mínimo, eu não vi estudos, eu acho, com menos de 300 miligramas. Já vi estudos com 600, já vi estudos com 1.200. E falando em termos de doença neurológica, eu, preventivamente, 300 tá ok. Eu acho que também, porque como a gente faz muito sinergismo, a gente pode ficar nas doses mais baixas, né? Porque não tem um estudo em que a pessoa tomava complexo B, K2, natoquinase, taurina, magnésio, utilix, quisveravina, quercetina, vitamina C, fosfatidilcolina, serina, que é 10 ômega 3, D, A, selênio 5, etc, né? E gasto lipoico. Então tem estudos com estudo publicado. Então é muito provável que essa dose menor funcione também e muito bem, muito melhor do que os 600 ou 1.200 que nos estudos. Porque como tu está nutrindo todo o teu corpo, tu vai possibilitar que o corpo produza esse ácido lipoico também, que as tuas mitocôndrias melhorem e a tua síntese endógena funcione melhor. Né? Então a gente vai fazer isso aí. Mas atenção para não jogar fora o suplemento. Né? Então o ácido lipoico tem que ser em jejum. Tem que ser em jejum. E a forma R é a forma ideal. E aí, olha que a Paula escreveu, o ácido lipoico não é irritante gástrico. E aí uma outra vantagem de usar só a forma R, tu vai diminuir a dose. A forma S está lá só para dar quantidade e irritar mais o estômago. Então a pessoa que é sensível de estômago, gente, mais um motivo para usar só a forma R. Porque 600 miligramas irritam o estômago 2 vezes mais que 300 miligramas. Tá? Claro, e aí dá para usar cápsulas gastroresistentes. Eu não gosto muito de usar, tá, Fabrício? Eu uso o mínimo possível. Tá? Por quê? Porque as cápsulas gastroresistentes, a gente vai falar isso no curso também, elas são feitas com umas substâncias não muito boas. Antigamente elas eram à base de
de ftalatos, exatamente, aquele plastificante que lá na aula de detoxificação eu falo, que é um disruptor endócrino, e era a base de DEHP, dietilohexilftalato, a substância que revestia a cápsula para que ela não se desintegrasse no estômago. E hoje em dia, elas são a base de CMC ou HPMC, hidroxipropilmetilcelulose ou carboximetilcelulose, que não são substâncias tão legais para a questão do microbioma. Então, vocês já assistiram outras aulas aí sobre aditivos alimentares e efeitos do microbioma, vão descobrir isso aí. Então, assim, eu prefiro usar... Claro, se a pessoa tem uma condição neurológica e eu preciso usar cápsula gastroresistente, eu não tenho alternativa. Agora, tem gente que, cara, usa cápsula gastroresistente o dia inteiro. Ah, tem dor com vitamina C, cápsula gastroresistente. Tem dor com açúcar, vai tudo com gastroresistente. Gente, tem que tratar o estômago dessa pessoa em primeiro lugar. Ok? É isso aí, Stefania. Por isso que esse curso de suplementação, Patrícia, para vocês todos, é também para os meus alunos da formação em nutrição funcional, para os meus alunos de exames. Essa formação de suplementação é muito mais completa, tá? É que vocês não têm isso em lugar nenhum, ok? São coisas totalmente novas que a gente criou esse ano, a gente está desde março estudando isso. E, enfim. Na pós-graduação, no programa SAGE, uma parte está lá dentro. No resto, ninguém viu nada, nenhum desses slides que a gente tem aqui. É uma parte, porque a gente não conseguiu colocar tudo, porque senão a carga horária fica muito grande e os alunos enlouquecem. Então a gente espremeu o que dava, tirou o suco, digamos assim, o extrato concentrado e colocou lá no programa SAGE. Mas tem mais coisas ali ainda. Stefania, que o teu Hotmart fique lotado com os meus cursos, né? E eu tô garantindo que tu vai estar no caminho de ser uma excelente profissional, como eu sei que tu já será, né? Porque a Stefania ainda é estudante, já tá com todos os meus cursos gabaritados. Vamos lá, então, Patrícia, aqui mais. Eu acho que é isso. Com relação, estava falando agora com relação às cápsulas, é interessante a gente evitar cápsulas com corante também, né? Muitas vezes eles usam cápsulas coloridas até para diferenciar, né? Na hora da gente fazer. E realmente, eu monto, né, a suplementação da minha mãe, aí coloco nas caixinhas ali, nos porta-cápsulas, e daqui a pouco eu já tô confusa com o que que é, né? E é prático uma cápsula coloridinha, né? Porque diferencia, mas aquele corante também não é muito interessante, né? Existe um corante que se usa hoje que é clorofila. Então essas cápsulas são verdes escuras e é a que se deve ser usada para ativos que são degradados pela luz, que são fotossensíveis. Tá? Então, isso é o ideal. Existem as cápsulas brancas, que eu já não gosto muito, que é dióxido de titânio, é um problema. E existem as cápsulas transparentes. Então, assim, a farmácia que eu uso ou usa cápsulas verdes ou usa cápsulas transparentes quando possível. Então, cuidado, né? Então, farmácias que usam cápsulas cheias de corantes o tempo todo, cápsula amarela, cápsula vermelha, cápsula roxa, não tem tudo isso com corantes naturais. Começam a surgir cápsulas com corantes coloridos naturais. Mas não é fácil, não é todo mundo que tem, custo é alto, tá? Então, cuidado com isso. Eu acho que é importante descrever na prescrição cápsulas sem corantes artificiais. Isso é muito importante, tá? Sim. O sachê é uma possibilidade, a gente vai falar sobre isso, só que sachê acrescenta muito custo. Então, quem está preocupado... E eu também não gosto do sachê por uma questão ambiental. Aquilo para reciclar é difícil e é uma geração de lixo gigante. Eu não prescrevo whey em sachê, não prescrevo colágeno em sachê, não prescrevo nada em sachê que não seja estritamente necessário, por uma questão ambiental. A gente vai estar colocando uma quantidade daquele plástico laminado, aluminizado no ambiente gigantesco. Isso me dá calafrios, Zé Cone. Tá? Deixa eu agradecer aqui a doutora Kátia Cardoso, que comprou um selo aqui nesse momento. Obrigado, doutora Kátia, pelo seu reconhecimento, pelo seu carinho. Sinta-se abraçada por mim. E uma pessoa sugeriu aqui o supositório de ácido lipoico. Não dá para usar, gente. É muito irritante da mucosa, é muito ácido, e na mucosa retal pode ser bem problemático também. Claro que essas sensibilidades são individuais. Da mesma forma que tem aquela coisa que aquela pessoa que come pedra e não sente nada, né? E não mastiga, e come 1 quilo de churrasco com 1 litro de cerveja e fica ótima. Tem aquela que come alface e tem gastrite, né? Ela tá com o estômago. Então, a gente não pode generalizar nada. Essa camada de muco que protege o estômago é super individual. Tem mais alguns pontos que eu quero chamar atenção na suplementação do teu caso aqui ainda, tá? Sobre o Q10, sobre o ômega 3, mas antes disso eu quero dizer para quem não sabe, quem caiu aqui de paraquedas, que estamos na semana da suplementação nutricional, onde nós vamos ter 18 aulas completamente gratuitas e ao vivo. 14 nessa semana estão aqui no meu Instagram gravadas, a de ontem de manhã e de ontem à noite. E mais, então completando 14 até o domingo à noite, todos os dias 7h29 da manhã, gente, é uma consultoria ao vivo como essa. Eu escolhi a Patrícia aqui a esmo, e amanhã terá outra pessoa, e amanhã é quarta, e quinta, sexta, sábado e domingo, e todas as noites tem aulas às 20h29. À noite, eu tô aqui pelo Instagram e pelo YouTube simultaneamente. Tá? E na semana que vem são 4 masterclasses, aulas com slide e tudo mais. Aí é melhor assistir no YouTube, né? Segunda, quarta, sexta e domingo, que é a segunda fase que a gente chama, que a gente entra para essas aulas com slides, digamos assim, oficiais, né? E na outra semana, do dia 22, entramos na terceira fase, que é a abertura das inscrições para
formação em suplementação nutricional individualizada, ok? E então tenho que agradecer a Nutrilour e a Eniceia Arte que compraram selos também. Um beijo para vocês no coração, sintam-se abraçadas. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, Nutrilour e Eniceia. Então, o que eu queria dizer? Queria dizer aqui que a coenzima Q10, gente, muito importante, tem que ser usada após refeições lipídicas, tá? Coenzima Q10, para a maior parte dos pacientes, faz total diferença. Tá? Tem estudos indicando isso e também a prática clínica mostra de forma clara. Quem começa a usar Q10 após a refeição, na mesma dose, tem uma subida no nível sanguíneo bem importante. Tá? Ela geralmente usa depois do almoço, mas eventualmente após o café. Mas o café dela é um café mais lipídico, ela come bastante ovo, gema de ovo, até por causa da questão da colina, né? Perfeito. Azeite de oliva, abacate, então acho que daí daria para usar também no café, né? Uma Pode colega sim. falou da carnitina, que ela usa também. Eu comecei com ela com acetil L-carnitina. Então eu tento fazer assim, bem na tua linha, né, Gabriel? Tentar fazer algo pegando toda a teia, né? Toda a parte vascular, a parte mitocondrial, a parte intestinal, tudo em doses um pouquinho mais baixas, né? Usando esse sinergismo. Então, essa tem sido a minha estratégia, né? Eu não sei. Ainda está um custo bem alto de suplementação, né? A gente também tem focado na alimentação, tem que ser um pouquinho mais enfático na questão da musculação. Ela também usa uma proteína para completar, né? A gente usa uma proteína de colágeno, que é mais neutra, assim, pensando em lácteos, né? Em tudo, no whey. Eu vou te dar algumas dicas de diminuição de custo aqui, tá? Ótimo. Deixa antes eu agradecer o pessoal que está comprando selos e a Carla, Nutriterapeuta, comprou um selo. Carla, obrigado. Obrigado mesmo pelo teu reconhecimento, pelo teu carinho. E teve uma outra pessoa que comprou também, acho que agora eu não quero perder ninguém. Não, beleza. Então, Q10 a gente tem que ser após refeição lipídica, pode ter o café da manhã, o almoço, o horário não faz diferença. E a outra coisa que faz diferença é quanto mais fragmentado, melhor. Então, de 50 miligramas 2 vezes ao dia, vai ter mais efeito que 100 miligramas uma vez. Ah, então vou usar de 50. Tá? E se tu tiver os 2 suplementos, se tiver 2 horários por dia que tu vai tomar alguma coisa lipossolúvel, tu divide. Isso aí não vai agregar custo praticamente nada. Tá? Beleza. Como tu falou em custo, o que eu me preocuparia aqui? Fosfatidilcolina e fosfatidilcerina. São 2 suplementos que... comentaste, né, sobre a lecitina de soja, eu dei uma olhadinha. Eu acho que teriam que ser mais ou menos 3 cápsulas de lecitina para equivaler a 500 miligramas de fosfatidilcolina. Eu acho até que dá mais, tá? Se tu somar as duas, talvez. Eu chego a usar em pacientes com Alzheimer já instalado uma colher de sopa daquela lecitina que é em pó. Sabe aquela em pó? Tu pode usar ela em colher de sopa, que é uma que eu acho que é da marca Native, se não me engano. Mas a gente vai falar com mais detalhes ao longo do curso, tá? Existe lecitina de soja em pó, então é uma estratégia que tu pode usar. Em cápsula, umas 3, 4, até 5 cápsulas ao dia. E a fosfatidilcerina também é interessante ou eu posso usar só a colina? Tu pode usar só a fosfatidilcolina, e que ela é mais estudada, tá? E para diminuição de custo, e como está em prevenção, eu ficaria só na colina para redução de custo e prevenção. Se tivesse já com uma doença instalada, valeria o investimento. Na prevenção, eu reduziria o teu custo sem ela, porque ela aumenta bastante. Eu manteria com gemas de ovos e manteria com lecitina de soja. E o esquema da gema de ovos é aquele: come 3 num dia e nenhum no outro. 3 num dia e nenhuma no outro, para ter rotatividade e não ficar alérgica. Isso é uma coisa que eu falo para toda a família aqui, às vezes o pessoal não entende, né? Primeiro, a questão do ovo é muito interessante, né? Primeiro não podia comer ovo, depois o ovo estava liberado. Aí o pessoal todo comendo ovo todo dia e às vezes tornando até alérgico, né, ao ovo. Então a gente tem feito assim aqui também, né? Melhor comer mais num dia só e ficar 1 ou 2 para dar aquele tempo, né, do sistema imunológico recuperar. Exatamente. Outra coisa que tu pode fazer para diminuir o custo é tentar adicionar um suco verde. E aí diminuir naquele suplemento que tu falou que está bem caro, Altilix, quercetina, resveravine, etc, etc. Se ela adicionar um suco verde, que tu botar uns power alimentos ali dentro, inclusive a cúrcuma, pode estar nesse suco verde, com pimenta. E aí, como tu vai na feira ecológica aqui em Porto Alegre, tu pode usar várias coisas interessantes, como chinesinha, alface romana. Tu pode usar, sei lá, tem tanta verdura estranha que tu vai ali naquelas bancas de punks e aí tu começa a turbinar os fitoquímicos. E aí tu toca a ficha aquilo num suco verde, entendeu? Cada semana tu compra punks diferentes pro suco verde. Um coentro também, né? Isso. E aí tu trabalha o sabor do suco verde com beterraba. Pra quê? Pra trabalhar a hipertensão dela, pra trabalhar essa parte vascular dela, vai dar uma dose de nitrato violenta pra melhorar esse óxido nítrico dela e melhorar essa perfusão sanguínea cerebral. Ótimo. E aí tu tá pensando na pressão arterial com os fitoquímicos do mesmo esquema. Isso que seria bem poderoso. Tá? Claro, tu pode trabalhar com cenoura também, ou beterraba com limão, para dar uma tirada naquele sabor tão forte da beterraba que às vezes marca muito, né? Um dia com beterraba, um dia com cenoura, um dia com beterraba, com cenoura, para dar uma alternada, para não ficar aquele sabor que marca muito, mas eu acho que seria um ganho bem interessante. E a outra coisa que tu falou ali, o fibrinogênio tem 320, eu poderia aumentar a natoquinase. Eu não aumentaria, eu tiraria a natoquinase para redução de custo,
porque tem alguma coisa que ela está fazendo que está inflamando ela. O meu foco seria aumentar o exercício, fazer o jejum, e aumentar as doses dos outros suplementos que a gente está falando aqui. Aumentar não, fazer as outras modificações que a gente está fazendo aqui. Tá? Que interessante esse ponto, né? Eu achava que a nattokinase era fundamental, mas realmente se ela tem um risco coronariano, um score de cálcio zero, daqui a pouco é realmente uma Lembra? inflamação, né? Porque a ferritina dela também é levemente, não é um absurdo, mas é levemente aumentada. Claro que ela tá na menopausa, mas já fico pensando também nessa questão da inflamação. Então isso A mostra que é proteína C reativa é inflamação e pouquinho. não coagulação. Uhum. Porque A o proteína C é fibrinogênio é um baixa, marcador mas de pode inflamação. ser aquela questão da proteína C que não aumenta, né? Que tu comentaste, que muitas pessoas não aumentam. Então tem que ficar de Uhum. olho nessas outras, os outros parâmetros, né, de inflamação. Exatamente isso, exatamente isso. Muito interessante. E é isso aí. E aí, então, a gente consegue fazer o sinergismo com a adequação de custo. Isso é muito importante. A gente ter custo adequado e ter resultado. E consegue mesclar essas estratégias, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso nas noites dessa semana, nessas 7 noites, um material que vai ficar muito rico para melhorar a suplementação de vocês. Deixa eu agradecer as pessoas que estão comprando selos aqui enlouquecidamente. A Lu Borrigueiro comprou 3 selos de saída. Viu só? A pessoa então já comprou 3 selos aqui de saída. Obrigado, querida. Lu Borrigueiro comprou. Eu não vou falar muitas marcas aqui, né, de suplementos, a gente vai comentando aqui algumas coisas, né? E é isso aí, Ale Aguiar, Ale Aguiar. Que aula é essa, Ney? Aqui é assim, cara, é conteúdo direto, não tem, ninguém não esconde o jogo, é para vocês terem resultado com os pacientes, é para vocês mudarem a vida de vocês e a vida dos pacientes de vocês, é para vocês encherem o consultório de pacientes saudáveis, de gente tendo resultado que não vai querer largar vocês, gente. Essa é a ideia. Ter pacientes e famílias, vocês vão ver com o tempo, vocês começam a ter pacientes que não largam vocês. Eles já estão saudáveis, estão bem, não vão embora, porque não querem ficar doentes de novo. Isso é nutrição funcional, é transformação da sua vida, da sua prática clínica. É a Patrícia que já economiza hoje R$600 por mês em farmácia de medicamentos, investe em saúde, investe em alimento, em feira ecológica, em vitaminas e minerais. É o filho que não toma mais antialérgico, né? São as mudanças que a gente tem na nossa vida. Isso é nutrição funcional. Então a gente tem marcado 14 encontros essa semana, já foram, esse é o terceiro, né? Temos mais 11 e mais 4 semana que vem na fase 2 do nosso grande evento e na fase 3, dia 22, abrem as matrículas para formação e suplementação. Vocês já sabem, vai ser incrível, vai ser demais. Eu quero ver todos vocês lá dentro alcançando essa transformação, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Obrigado a todos que encaminharam a live para seus amigos. Podem encaminhar, ela vai ficar gravada aqui. Obrigado a Jaqueline, última aqui que comprou um selo também, que eu não tinha agradecido, Jaqueline Cardoso. E obrigado a todos vocês que estavam aqui hoje. Encaminhem, convidem os colegas, encaminhem dizendo, vem participar, que hoje às 8h29 da noite tem mais. E vamos juntos fazer essa transformação dos profissionais em verdadeiros profissionais da saúde. E não mais profissionais da doença. Ok? Um beijo e até de noite. Obrigada, Gabriel. Gratidão. Sucesso, sempre saúde. Obrigado, querida. Beijo pra você também. Pra tua família. Saúde. E bom dia, você ser